Olá pessoal, obrigada Natália, agradeço o convite de poder participar do primeiro webinário de perícia atuarial, como bônus, e contar um pouco do meu início na área de perícia atuarial. Mas antes vou contar um pouquinho da minha carreira. Iniciei em consultoria atuarial numa empresa internacional e muitos foram os aprendizados. Se hoje é difícil explicar o que é atuário e o que ele faz, imagina naquela época. E mais difícil ainda conjugar perícia com perícia atuarial, porque quando você falava de perícia, as pessoas já imaginavam perícia médica linkada ao INSS. Explicar o que eu fazia como perito e dentro da nossa área de atuação de atuária era muito difícil. Mas enfim, foi um mega desafio. Em 1990, mais ou menos, eu fui convidada por uma vara de São Paulo para atuar como perito em um processo em que o autor ele era participante de um fundo fechado e ele estava com dúvidas em relação a qual o valor do seu benefício, entendendo que o cálculo utilizado na época para o benefício relacionado ao seu salário de contribuição era menor do que o que ele estava recebendo. Foi um desafio e tanto, gente, posso contar para vocês. Mas enfim, foi todo o processo feito, seguindo os padrões da época, de entendimento de todo o processo, de toda a legislação e depois sobre o objeto e principalmente sobre o que o juiz queria que o perito respondesse. Foi ótimo, gente, foi muito bom. E depois disso, outras varas começou a me convidar para fazer as perícias. E aí, tanto para fundo fechado como para fundo aberto, sobre seguros, que também iniciei minha carreira em seguradoras e posteriormente em saúde suplementar. Com esse aprendizado todo, já são mais, 1990. Hoje nós estamos em 2020. Muitos anos de perícia e muito trabalho feito para que os juízes de todo o Brasil pudessem nos acionar e ter de uma forma mais fácil essa parte técnica que é nossa. E a nossa função é justamente essa, é dar suporte técnico para que o juiz faça a sua decisão. E dentre isso, levando em consideração toda a legislação pertinente da época, evitando que ocorram decisões fora dos padrões ou fora daquilo que está regulamentado. Na saúde suplementar, hoje em dia, muitos são os processos e muitos têm sido a nossa atuação, principalmente relacionado ao reajuste. Por quê? Os beneficiários, quando assinaram os contratos, sabiam que ia incidir tanto o reajuste financeiro, como o reajuste por faixa etária, como o reajuste técnico. Mas tudo isso ainda vinculado a seu contrato, se ele é anterior ou posterior à Lei 9656. E além disso, se todas essas informações estão dentro do seu clausulado ou se foi ele editado ou não. Então, com o nosso conhecimento, baseado na legislação vigente na época, baseado em tudo que nós podemos apresentar, relacionamos todos os cálculos e aí, com a resposta ofertada pelos assistentes técnicos, desenvolvemos o nosso laudo pericial. Posso dizer para vocês, um laudo pericial, ele não é muito pequeno, ele é grande, por quê? Ele vem inicialmente o resumo da ação, o entendimento das partes, o entendimento do perito dentro da legislação vigente,
posterior às respostas aos seus quesitos, com os seus cálculos ali anexados e uma conclusão para que, diante do entendimento atuarial do processo, seja o subsídio para que o juiz decida. Hoje em dia, lá no IBA, nós estamos preparando o CPA de perícia atuarial. Faço parte também deste grupo, para facilitar todo o andamento na elaboração de uma perícia atuarial mínima, que será submetido para todos vocês. Eu me coloco à disposição, em caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais essa atividade de perícia. Eu sou a Magali Zeller, atuária, e o meu e-mail é o mzeller@atservice.com.br. Sucesso para todos nesse webinário. Um abraço.